Nós vamos orar ao Senhor nesta hora, pedindo a sua bênção para mais este momento e tão especial de ouvirmos a sua palavra. E daqui a pouco eu já te passo o local, o endereço aqui do texto que nós vamos estar pregando. Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus e nos permite fazermos parte do povo do Senhor, nos permite adorarmos ao Senhor junto uns com os outros, em igreja. Nós louvamos o teu nome por esta bênção, Deus. E todas as vezes que estamos em culto, nós estamos dando a nós mesmos oportunidades para o Senhor operar em nós, falar conosco, nos libertar, nos abençoar, nos edificar. Senhor, e nós cremos que o Senhor tem mais para nós neste culto. Oramos pedindo que em nome de Jesus, o Senhor use a minha vida para a honra e glória do teu nome, para abençoar estes irmãos. Eu quero poder da tua parte, Pai, usada pelo teu Espírito, servir aos meus irmãos com a tua palavra, com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu oro, Deus, para que o Senhor me ajude a transmitir a palavra revelada a mim, Deus. Eu oro pedindo para que esta palavra possa cumprir o propósito ou os propósitos que o Senhor já estabeleceu para ela nesta noite, na vida de cada uma pessoa que adentrou este lugar. Eu coloco a minha vida à disposição do Senhor e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém, igreja. Glória a Deus. Nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. E eu gostaria de pedir que você já deixasse também a sua Bíblia aberta em Joel. Livro de Joel. Se você não sabe o endereço de Joel, começa com Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Amém? Porque às vezes, acontece da gente não conseguir achar, porque o livro é pequenininho. Então eu falo os grandes, você acha os grandes, vai para frente. Amém? Então, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Amém? Então, deixa a sua Bíblia aberta também, deixa sinalizada aí, porque nós vamos usar esses dois textos. Então, vamos lá. Quem achou 2 Crônicas, diga achei. Amém. 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Até aí. Não vamos ler ainda Joel, nós vamos ler depois no decorrer da palavra. Eu vou estar falando com os irmãos sobre os passos que nos levam à vitória e à mudança de história. Diga passos, diga vitória, diga mudança de história. Amém. Há passos para isso. Há algumas perguntas que é bom que a gente faça para a gente mesmo. Para quê? Para que a gente possa saber, avaliar as respostas, para ver aonde nós estamos com relação àquilo que temos de Deus ou não. Quais os caminhos que devemos percorrer para alcançarmos as bênçãos do Senhor? Essa é a primeira pergunta. Será que há caminhos? Ou qualquer um caminho me faz alcançar a bênção de Deus? Será que existem caminhos diferentes? Caminhos especiais? Caminhos específicos? Que eu e você podemos trilhar para alcançarmos as bênçãos e a vitória do Senhor? Outra pergunta: a quem Deus ouve?
Será que Deus ouve qualquer pessoa dentro de um contexto de necessidades ou dentro de um contexto de pedidos de bênçãos? Outra pergunta. Quem são as pessoas que Deus abençoa? Ah, pastora, ela abençoa todas as pessoas. Mas, se Deus abençoa todas as pessoas, por que será que algumas delas estão patinando em enormes problemas, em situações de dor, de sofrimento, de angústia? Algumas delas não saem do mesmo lugar, e se esse lugar fosse uma coisa pelo menos estável ou boa, não. É um lugar ruim, é um lugar de prantos, é um lugar de opressão, é um lugar de tristezas. Será que são qualquer pessoa que é abençoada por Deus? Se não tem sido alvo das bênçãos do Senhor, que passos devo dar para alcançar a minha vitória? Todas essas perguntas são importantes nós fazermos, porque as respostas para estas perguntas, elas vão nos localizar diante de uma situação ou numa situação que vai nos fazer ficar em alerta. E em alerta para quê? Para tomarmos posição, para mudarmos essas coisas, para nos motivarmos, para alterarmos essa história. Então é importante a gente fazer essas perguntas para que as respostas sejam avaliadas e me coloque no lugar que eu estou, para que eu possa ser alvo das bênçãos do Senhor. Esse texto que a gente leu, o pano de fundo dele, ou o contexto histórico deste texto, diz respeito a uma resposta de oração. Salomão, o filho de Davi, havia construído, edificado uma casa para Deus, edificado um templo maravilhoso para o Senhor. E se você ler o versículo, os capítulos anteriores, ou o capítulo 6, o capítulo anterior a este que a gente está lendo, né, que a gente leu uma parte, você vai ver que Salomão, ele edifica o templo, constrói o templo de forma maravilhosa, muito linda, com todos os requisitos, até mesmo, vamos chamar assim, sugeridos ou até exigidos por Deus. Ele faz tudo direitinho, mas, depois de tudo construído, ele chama a presença do Senhor. Ele fala com o Senhor algumas coisas muito interessantes. Ele diz o seguinte, ele faz uma oração a Deus, depois de construído, e ele diz: Senhor, eu te peço que o Senhor ouça sempre o seu povo. E aí ele dá algumas condições para Deus ouvi-los. E ele diz assim: Senhor, quando a chuva não descer sobre a terra e houver seca, quando os inimigos os rodearem e os ferirem por causa de seus pecados e forem mais fortes do que eles, quando houver fome na terra, ou quando houver peste, e quando, um monte de situações que Salomão vai colocando diante de Deus. Olha, Deus, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, quando houver falta, quando a chuva não vier, quando a terra ficar seca, quando não houver frutificação, quando os animais morrerem, quando houver fome, quando houver seca, quando houver peste, Senhor, responde. Aí Deus responde para ele. E aí Deus diz para ele, lá em 2 Crônicas, que a gente leu, capítulo 7, versículo 13. Olha o que Deus fala aí. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga... Aí ele dá uma condição. Ele diz: vai haver sinais. Quando vocês virem determinados sinais, sinais na natureza, sinais na sua subsistência, sinais no seu corpo, falta de saúde, sinais na sua vida emocional, sinais no contexto de ambiente, de lugar em que você vive, em que você está. Quando houver estes sinais, significa que
as coisas não estão boas. Estes sinais forem sinais de dor, ele diz, a terra não dar o seu fruto, não haver chuva, os céus se fecharem, as bênçãos não acontecerem. Sinais, quando houver sinais de não bênção, quando houver sinais de dor, quando houver sinais de céu fechado, de chão de bronze e céu de ferro, quando houver estes sinais, as coisas não estão indo bem. Eu mando sinais para que haja manifestação da sua parte. Eu mando sinais para que haja um mover da parte do povo para mim. Para se despertarem a respeito de como estão vivendo e daquilo que precisam mudar. Para que a bênção retorne. Sinais. Queridos, esse texto, apesar de a gente usar para povo, para nação, e é exatamente aqui nesse contexto, mas esse texto também, ele serve para indivíduos. Porque nós detectamos em nós quando as coisas estão indo bem ou não. Nós podemos enxergar sinais de que aquilo que estamos vivendo, ou a caminhada nossa, ou a nossa trajetória por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, por 10 anos, não está indo bem. Porque os sinais estão aí. Que sinais, pastora? Sinais de dor, sinais de sofrimento, sinais de falta de saúde, sinais de falta de prosperidade, sinais de falta de resposta do Senhor. Então, há sinais individualmente. O Senhor, Ele vai mostrando por sinais. E eu preciso estar de olhos abertos. Eu preciso estar atento para saber o que está de errado. Por exemplo, nós estamos vivendo na nossa nação um tempo muito difícil. E esse tempo, ele não começou neste ano. Esse tempo vem de anos. E os sinais de dor, os sinais de seca, os sinais de céus cerrados para a bênção, os sinais de perseguição do povo de Deus, os sinais de queda da moral, os sinais de afastamento e abandono do Senhor, enfim, injustiças de todo tipo, medos, sustos, inseguranças. Os sinais estão aí. Um tempo muito difícil, que a palavra de Deus diz, quando você ver esses sinais, quando você começar a enxergar que estas coisas estão acontecendo, é tempo de abrir os olhos, é tempo de se posicionar, é tempo de descruzar os braços e dobrar os joelhos para clamar, diga amém. É tempo, esse é o tempo para a nossa nação. O Rafael falou a respeito de clamarmos, sim, a igreja precisa orar. Nós precisamos orar e vigiar. Nós precisamos estar de joelhos no chão. Por quê? Porque a nação é abençoada quando o povo de Deus está submisso diante de Deus. Era assim com o povo de Israel. Quando eles estavam com o Senhor, quando suas vidas estavam temendo ao Senhor, quando eles obedeciam aos mandamentos do Senhor, quando eles não saíam daquilo que Deus havia dito para eles, a bênção do Senhor estava sobre toda a nação. A bênção do Senhor alcançava todo o povo de Israel. Mas, quando eles se afastavam do Senhor, a coisa perigava. E o que nós vemos na nossa nação é isso. Não adianta ter muitos crentes, entre aspas, sem o verdadeiro temor, quebrantamento e fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. E o Senhor tem levantado um povo neste tempo, a igreja sua neste tempo, para acordar.
É tempo de acordarmos, porque Satanás tem ganhado campo na nossa nação. E começa pelas autoridades que nos governam. A Bíblia diz que devemos orar pelas autoridades para que tenhamos dias de paz e de segurança. Não podemos misturar religião com política. Não dá para separar. Porque a política é abençoada pelo povo de Deus quando ele ora. Amém? E se o povo de Deus não se posiciona, nós teremos políticos maus e ruins que vão trazer doença, desgraça, dor e sofrimento para a nossa nação. Então precisa de oração e posição. Nós somos cidadãos dos céus, mas também, enquanto vivermos nesta terra, somos cidadãos da terra. E precisamos tomar posição. Até para isso, abre aspas, nós temos um pedido para a igreja, para entrar em oração a partir de já, de uma forma mais eficaz. Pelas eleições no domingo. Temos lido e visto vídeos de pessoas, de cidadãos, que ao se manifestarem sobre o seu voto, estão apanhando. Estão sendo cuspidos. Eu li recentemente de um professor da Faculdade do Ceará, da Universidade do Ceará, que foi dar aula com uma camiseta amarela. Os alunos esquerdistas começaram a bater nele. E não eram homens grandes, eram mulheres. Mulheres. Voaram nele, socavam ele. Ele saiu da classe sendo cuspido, chutado a socos. E ele foi indo para fora, ele não se manifestou revidando. Ele foi para fora, continuou recebendo um monte de cusparada no rosto. Ele tirava o óculos, enxugava o óculos, punha o óculos de novo e ouvia manifestações de inúmeros palavrões, de frases odientas, de xingamentos completamente, sabe assim, sujos. Duas senhoras que portavam uma roupa amarela e uma bandeira na mão, passou por uma manifestação na rua. Duas senhoras de 60 e poucos anos para lá. Elas foram espancadas. Uma delas ficou no chão, precisou ser levantada e apoiada por terceiros. Irmãos, se isso não é sério, eu não sei o que é sério. Nós estamos vivendo um momento na nossa nação muito sério. Por isso, a igreja do Senhor precisa se levantar. E se levantar e se posicionar em oração e em manifestação nas urnas. Estamos travando uma batalha definida entre trevas e luz. Satanás tem campeado nas suas práticas, nos seus planos diabólicos contra a nossa nação, usando os partidos e candidatos da esquerda e alguns da direita. Nós não podemos titubear nisso, não votamos nesta hora primeiro como cidadão da terra. Nesta hora, precisamos votar como cidadão dos céus que nós somos. E como cidadão dos céus, eu só posso defender aqueles que defendem, ou pelo menos querem preservar, os valores morais, espirituais, sociais, que a palavra de Deus nos passa. Aqueles que querem denegrir e expulsar
aquilo que a palavra de Deus diz que é bom, que é bênção, eu não posso concordar. Então, o nosso pedido para vocês, ainda não fechei aspas, é que vocês comecem a orar a partir de hoje à noite. E que especificamente, à meia-noite do sábado, todos nós, Igreja Novo Israel de Deus, nos ajoelhemos. Todos nós, irmãos, é uma convocação. Nos ajoelhemos para clamarmos pelas eleições que acontecerá no domingo pela manhã. Amém? Eu posso contar com você? Quem vai poder estar conosco neste exército? Amém. Pastora, pelo que eu vou orar? Você vai orar para que o Senhor assuma o controle total destas eleições. Primeiro pedido. Segundo pedido, Senhor, que haja paz. Que os espíritos de violência e de anarquia sejam amarrados e proibidos de agirem nas eleições. Terceiro pedido, que os demônios do engano e da mentira, os demônios das fraudes, sejam amarrados e impedidos de agir nas eleições. E que, quarto pedido, e que Deus coloque no poder aquele que Ele já separou. Amém, igreja? Quantos anotaram? Então anote, se você não anotou, anote, porque depois nem eu mesmo lembro. Amém? Anote aí, porque é muito importante. Domingo, sábado, à meia-noite, todos nós de joelhos clamando. Amém? Você só saia do joelho depois de você orar por todas estas coisas. Amém? Se Deus te levantar em mistérios e no manto, né, o manto descer sobre ti, pode ficar mais que 15 minutos, 1 hora, 2 horas, que o negócio é bom demais. Amém? Mas ore. Pois não, irmã. Alguém anotou? Alguém anotou? Eu posso não lembrar, irmã. Primeiro, tá vendo como é que eu esqueço? O primeiro pedido é para que o Senhor assuma o controle das eleições. Segundo, que haja paz. Terceiro, que os demônios de violência sejam amarrados e da anarquia. O que é anarquia, gente? É aquele povo que aparece para fazer bagunça, deboche, confusão. Começa a haver manifestação de mulher pelada, que está muito em alta aí, né? As feministas estão praticamente enlouquecidas, né? Então, que o Senhor detenha isso em nome de Jesus. E quarto, que Deus ponha no poder aquele que Ele já determinou. Amém? Falei tudo, irmã Érica? Irmã Érica é professora, né, irmã Érica? E acaba anotando mesmo. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá, fechei aspas, glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus diz, há sinais, no nosso país tem havido sinais de que a bênção não tem chegado. Sinais, pessoas morrendo a 3x2. A palavra, os noticiários, e você pode até ter sido vítima disso também, fala a respeito do nosso povo que estão morrendo nos hospitais, porque não tem médicos, porque não tem aparelhos, porque não tem pessoas para fazer, enfermeiros, não tem dinheiro para os aparelhos, não tem remédios para os doentes, enfim. Temos tido mortes assim em alta escala por causa da violência. Estão se matando, estão matando pessoas de bens por causa de um celular. Quando não entregam o celular e morre a si mesmo. Quando não olhei para sua cara, não gostei, te matei. Hoje eu ouvi você deve ter ouvido também esse noticiário de uma jovem de 13 anos.
que foi esfaqueada com várias facadas pelo seu próprio pai. Esse homem havia estuprado esta filha. E foi denunciado, foi preso, só que as leis frouxas do nosso país e os malditos direitos humanos, que não é direito de humano, é direito de bandido, colocaram esse homem solto. Quando o homem se viu na rua, ele foi na filha de 13 anos, a qual ele já havia destruído pelo estupro, ele a esfaqueou, segundo o que estava lá escrito na reportagem, com 18 facadas. Violência, mortes no nosso país, assassinatos no nosso país, que não conseguem nem ficar nas taxas de guerra civil dos países que têm guerra. Os sinais estão aí mostrando que o Senhor não tem se agradado desta nação, que tem coisa errada na nação brasileira. Queridos, e tomando isso para nós precisamos entender que Deus dá sinais também na nossa vida. Os sinais são evidentes, os céus retêm a chuva, o solo não produz, a paz é retirada, a injustiça impera, os valores éticos, morais e espirituais desaparecem. Deus é esquecido e zombado. Os inimigos aumentam e vencem. Os céus seguram as bênçãos e elas não caem. Sinais que a gente precisa abrir nossos olhos para enxergarmos. Agora, para mim e para você, quais são os sinais que a nossa vida tem demonstrado? Quando eu olho para a minha vida, mediante esses sinais que eu estou aprendendo de que Deus manifesta, que Deus dá, que Deus quer que eu enxergue, para quê? Para começar a agir. Quais são os sinais que a minha vida tem demonstrado? Eu tenho vivido paz, a paz na minha casa, a paz nos meus relacionamentos, ou eu vivo debaixo de medo e de sustos? Há prosperidade na minha vida, ou eu vivo debaixo de apertos e privações? Vivemos a justiça ou somos alvos de constantes injustiças? Não só somos alvos, mas somos instrumentos de injustiça. Que sinal a minha vida está dando? A bênção de Deus? Deus é honrado na minha vida? Ou Deus tem sido sempre esquecido e trocado por qualquer outra coisa? Que lugar Deus tem ocupado na minha vida? Será que Ele aparece na minha vida só nos dias de quinta-feira ou quem sabe no domingo? Vivemos dias de temor de Deus ou de afastamento de Deus? Se as respostas para estas perguntas, elas forem negativas, eu estou com problemas. A minha vida está precisando de libertação. A minha vida está precisando andar por esses passos que a palavra de Deus está dizendo. Precisamos pedir a Deus, como Salomão falou a respeito disso na sua oração. Eu quero falar sobre esses passos que nos levam à vitória e à mudança de história. Amém? O primeiro passo que a palavra de Deus nos mostra está no versículo 14 aí de 2 Crônicas. E diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Vamos ficar com essa primeira parte. Humilhação diante de Deus e oração. Amados, o orgulho humano, ele é tão grande,
tão grande que ele, às vezes, nem com tamanha dor, tamanho sofrimento, é capaz de ser abatido. Alguns, quando são mais apertados, quando são mais afinados, quando passam por diversos problemas sem solução, cujas forças vão embora, ajuda não vem de lado nenhum, fica como rendido, só assim se quebranta. Só assim abaixa a cabeça. Muitas das vezes esta falta de humilhação não nos deixa nem ir para a oração. Até rimou, né? A falta de humilhação não nos deixa ir para a oração. Por isso eu a coloquei como a primeira, e não fui eu, foi Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. É aquele irmão ou irmã durões, que a gente ouve da dor, do sofrimento, aí você pergunta para ele e para ela, mas você já orou? Ah, então, eu estou numa luta tremenda. Não foi suficiente ainda as dores para trazerem humilhação. E Deus diz, você quer ser abençoado, amém, igreja? Se humilhe e ore. Humilhação na presença do Senhor. Render-se diante de Deus. Queridos, o que muitas das vezes nós fazemos não é isto. Os sinais de que as coisas não estão bem na nossa vida não são mais só evidentes para nós, já estão evidentes para todo o povo. Mas não há humilhação. Olha o que diz Joel, vamos lá para Joel, que eu pedi que você deixasse aberto também, lembre? Vamos lá, Joel capítulo 1, versículo 13 e 14. Quem deixou aberto, tá beleza. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Pois as ofertas do cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Vejam como essa ideia de que religião e política não andam junto, Deus mandou, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Aleluia. Clamar a Deus, está no templo, reúna as autoridades que nos governam, precisam entender que é Deus que governa a terra. Não são partidos, mas é Deus. E o pior, que nem a igreja lembra mais disso. Quando eu digo a igreja, não é a nossa só, é a igreja de Cristo na terra. Quem governa a política numa nação não são os políticos, mas é a igreja de Jesus. Por quê? Porque é Deus, o Senhor de toda a terra e de todo o céu, é que comanda os homens. Aleluia. Não é outro, mas é Deus. E o Senhor disse para a nação israelita na época de Joel, o povo havia se esquecido de Deus, o povo queria reconstruir a sua terra, e se esqueceu do Senhor. E o Senhor mandou que se arrependessem, mas com humilhação. E Ele disse, se humilhem, humilhação sincera, para poder tocar o coração de Deus. Não é humilhação como o próprio Deus denunciou aqui. Não quero que vocês rasguem a roupa,
mas rasguem o coração diante da minha presença. Porque os judeus, eles tinham esse hábito de quando estavam muito humilhados, tristes, angustiados, estavam passando por muita dor e sofrimento, eles rasgavam as roupas. E o Senhor disse para eles: não quero que fique rasgando roupa, quando o coração não é rasgado. Irmãos, quantas das vezes nós vamos orar, mas a humilhação não chegou primeiro. E nós começamos com um monte de frasezinhas de cobrança para Deus. Em vez de ir na miúda, nos humilhando diante do Senhor e dizendo para Ele: quem é que manda? É Ele. É o Senhor. É tu, Deus, que manda na minha vida. E se ela está errada e ruim, não é por causa de ti, mas é por causa de mim. Por isso eu me humilho diante da tua presença. O que fizeres está bem feito. Se quiseres punir, puna, porque o Senhor tem a justiça nas mãos. É assim que funciona, irmãos. Humilhação e depois a oração. O que muda a nossa história de dor e de escassez é nos humilharmos de verdade perante o Senhor e passarmos a orar a Ele. Não vai altivo para o teu Deus, não, irmão. Não adianta a tua oração. Sinto te dizer isso. Gostaria de dizer ao contrário. Mas não vai adiantar. Por que será que as coisas não mudam na nossa vida? Porque primeiro vamos orar e não nos humilharmos. E Deus está dizendo para você nesta noite: meu irmão, há um passo para você dar para mudar a tua história e você alcançar a vitória. Quantos aqui querem? E diga amém, vai acontecer na minha vida. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se. Coloca teu rosto em terra, mas não somente no ato em si físico. Tipo, vou dobrar os meus joelhos. De repente você não tem nem joelho. Mas aqui, ó, reconhecendo que Ele é que é Deus. E depois passe a orar, para que as coisas comecem a mudar. Assim como disse na palavra, e eu vou mostrar para você já já a respeito das bênçãos que advêm daqueles que oram e se humilham. E nesse próprio texto, o Senhor está falando, no texto de Crônicas e no livro de Joel, Ele também vai falar de promessas vindouras, de bênçãos já estabelecidas para aqueles que cumprem o que Ele fala. Amém, meus amados? É necessário que aprendamos a nos humilhar genuinamente e passarmos a orar com fé. A segunda coisa, ou o segundo passo, buscar a face de Deus desejando encontrá-la. Diga buscar. Diga a face de Deus. Diga com desejo, com fervor, com ardor. Amém. Olha o que diz o versículo 14 aí, deixa aberto em Joel e vamos um pouquinho lá para Crônicas. Se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face. Buscar a minha face. Ah, meus amados, deixa a Bíblia agora aberta em Joel 2, nós vamos ler o restante depois, a partir do versículo 12. Mas já já a gente lê. A palavra do Senhor está dizendo: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face. Buscar a face é mais do que orar. Como assim, pastora? Buscar a face é desejo ardente de encontrar Deus. Orar é aqueles pedidos que fazemos para obter coisas.
Buscar a face é desejo ardente de ser visitado por Deus, de Deus visitar você, de você encontrar ao Senhor. Como diz a palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Está lá em Jeremias. É desejo de encontrar Deus. É mais do que orar. Não é aquela oração rapidinha que a gente faz para resolver problemas. Não é aquela oração rapidinha que a gente faz para a angústia sair do nosso coração. E por causa de que ela está lá? Por causa dos nossos problemas particulares. Irmão, irmã, é mais que isso. O segundo passo para a tua vitória e para a mudança de história na tua vida é você aprender a buscar a Deus, é desejar encontrá-lo nas tuas orações, é você buscar ao Senhor, buscar pela palavra, buscar conversando com Ele, falando do que Ele é e do que você deseja dEle na tua vida, não coisas, mas a essência do que Ele é na tua vida. Isso é busca da face de Deus. Que poucas vezes nós não conseguimos. Estamos vivendo como o pique, né? Correndo como o pique. Bateu o pique, sai correndo. Deus, oi Deus. Oi Deus. Oi Deus. Vou dar só uma oradinha. Alguns nem batem pique. Alguns ficam só de igreja. Nem batem pique. Deus está dizendo para você, irmão, você quer ver a sua vida mudada? Busque a minha face. O que você entende de mim está errado. Mas quando você começar a buscar de verdade a minha face, para não pedir coisas, mas para me encontrar, você vai saber quem eu sou, e eu vou me revelar a você, e você será abençoado. Aleluia! Oh, aleluia, Deus! Eu quero ler para você um texto da palavra do Senhor, maravilhoso aí, Joel, olha o que diz aí, Joel capítulo 1, o versículo 19, o versículo 20, a ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Capítulo 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. Deus estava revelando o que ia acontecer ao seu povo. O povo estava apavorado, porque o povo antes havia abandonado ao Senhor. E Deus manda o povo buscar a face, buscar para encontrar. Toque a trombeta em Sião, desperto o povo para buscar a minha presença, porque o meu dia está chegando. Isso é tremendo, amados. Precisamos estar atentos para aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Eles clamavam com a oração, descrevendo a sua situação real, mas o desejo de ter Deus de volta na nação, ter Deus de volta para a vida. Queridos, a pior coisa é sermos religiosos. É terrível. Porque a religião, ela nos seca por dentro. E nos enfeia por fora. Porque vivemos bicudos e com o dedo em riste para os outros. E não temos a capacidade de olhar o nosso umbigo todo sujo. Isso é a religião. Mas quando nós nos humilhamos, oramos ao Senhor e passamos a buscá-lo, quer encontrar Deus, Deus se revela. Deus fala quem Ele é. Deus mostra quem eu sou.
Ele mostra as coisas erradas que estão na minha vida. Ele mostra o quanto sou orgulhoso, orgulhosa. O quanto as coisas estão fora da linha. Ele mostra a falta de misericórdia na minha vida. Ele me mostra quanto eu sou, como eu sou sem compaixão. Como sou materialista. Como eu sou presa às coisas desta terra. Como eu vivo negociando com Ele. Deus quer mudar a tua história, meu irmão. Você nunca mais vai sair da igreja entristecido. Você nunca mais vai ficar entristecido lá na sua empresa, lá no seu emprego. Você nunca mais vai ter tristeza por coisas desta terra. Porque você vai entender que quem governa a tua vida é Deus. E que Ele te basta, aleluia. Ele te basta. Pastora, mas eu preciso de dividendos. Ah, pastora, eu preciso disso, daquilo. A palavra do Senhor diz assim, que você deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Você começa a avaliar o nível da tua amizade com Deus a partir do teu desespero com relação às coisas desta terra. O roubo da tua alegria, o roubo da tua paz, a capacidade de te deixar carrancudo, carrancuda, bravo, brava, odiento, não querer comer, se trancar no quarto. Você começa a medir o que está grande dentro da tua vida. Qual o tamanho que Deus tem dentro do teu ser? Está faltando buscar a face de Deus, buscar a presença. E o Senhor disse: se o meu povo se humilhar, primeiro humilha, depois ora, depois busca a face. E aí começa a acontecer coisas extraordinárias. Eu ouvirei, aleluia. Ah, pastora, parece que Deus só abençoa fulano e cicrano e não me abençoa. Ah, pastora, parece que Deus está surdo. Passei 1 hora chorando dentro do meu quarto, pedindo, e nada aconteceu. Para de pedir. Busca a face de Deus na tua vida. Busca. Para um tempo para buscar a face de Deus, para dizer para Ele que você precisa dEle, que você precisa da graça dEle na tua vida, que você precisa que Ele se revele a você, que você não crê em Deus nenhum, que você não crê em Pai porque você não teve um. Deus vai se revelar a você e vai dizer para você: eu sou o teu Pai, aleluia, eu cuido de ti, eu nunca te deixo. Você não me dá ouvidos, mas eu nunca te deixo, eu te amo, aleluia. Busque a face, irmão, busque a face, aleluia. Terceiro, qual o passo que eu devo dar que vai me levar à vitória e uma mudança de história? Arrependimento genuíno e conversão dos maus caminhos. Aí o Senhor diz aqui em Crônicas, voltemos para Crônicas, permanece também lá em Joel, diz assim: se meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se afastar dos maus caminhos significa conversão. E você só pode se converter se arrepender. Se você não se arrepender, você não se converte. Se eu não tiver arrependimento genuíno, não há conversão.
E Deus diz isso para o seu povo lá em Joel. Vamos ler um pouquinho mais de Joel, agora o capítulo 2, do versículo 12 em diante. Até o subtítulo aí na sua Bíblia deve ser isso também, chamado ao arrependimento. Olha o que diz aí o versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Está meio estranho aqui a minha linguagem. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia. É um textinho longo, mas ele é extraordinário. Uma assembleia sagrada, estou lendo o versículo 16. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Chamada ao arrependimento para todo mundo, gente. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. É o que vamos ter que fazer à meia-noite do sábado para domingo. Orar, nos arrependendo como brasileiros, como nação brasileira, amados, pedindo ao Senhor misericórdia sobre a nossa nação, arrependimento. Não faças da tua herança, Senhor, objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Não vamos permitir, queridos, que a nossa nação brasileira seja uma nação comunista. Nunca, jamais. A nossa nação é do Senhor Jesus Cristo. O Brasil é de Jesus Cristo. E esta nação será celeiro missionário para outras nações. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus está dizendo para que os povos não debochem de nós. Onde está o Deus deles? Nós sabemos que o nosso Deus está nos céus. Mas olha, quando a gente se arrepende, amados, quando há mudança de caminho, quando há conversão, olha que Deus responde. Versículo 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. Diga, essa resposta é para mim. Diga, eu pego essa bênção para mim também. Aleluia. Olha o que diz aí, gente. Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor, em outras versões o inimigo. Eu vou levar embora para longe da tua vida, aleluia, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas, aleluia. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Vai acabar, meu irmão, minha irmã, vai acabar a esterilidade. Você vai ver a tua casa, a tua empresa, a tua família prosperar, aleluia. Não tenha medo, as árvores estão dando seus frutos. Versículo 23, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo. Diga, vai haver fartura.
Aleluia, Jesus. Oh, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Diga as bênçãos do Senhor na minha vida, elas transbordarão. Não vai haver falta de nada, porque as bênçãos de Deus vão transbordar sobre a minha vida. Aleluia. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. Diga, eu vou ficar satisfeito. Não vou ter falta de nada. Aleluia. E louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Queridos, é tão importante nós entendermos a palavra de Deus e sabermos como Deus se move. Porque quando nós não nos humilhamos diante de Deus, nós somos humilhados diante dos nossos inimigos. Quando nós não entendemos esse processo, esses passos, quando nós deixamos de nos humilhar, de orar, de buscar a face do Senhor, de se converter dos maus caminhos, sabe o que acontece? Nós somos deboche para os ímpios. Os ímpios passam na frente de nós. Isso está errado, gente. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele tira do ímpio para dar ao justo. Que Deus faz com que o ímpio reserve, guarde, para pegar do celeiro dele e dar aos filhos de Deus. E muitas das vezes, o que acontece é ao contrário. É o povo de Deus, é o ímpio prosperando e desperdiçando. E o justo vivendo em falência, vivendo em prisão, vivendo em amarração, vivendo em vergonha e humilhação. Tem alguma coisa errada. E Deus está nos despertando nesta noite para dizer para nós que há passos para mudarmos a história da nossa vida. E a sua palavra não é risca e rabisca. A sua palavra não mente. Se eu fechar os meus olhos, eu me humilhar na presença do meu Deus, eu buscar a sua face, eu me converter dos maus caminhos. O que acontece, meus amados? Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos a Deus. Queremos o que Ele pode nos dar, mas não queremos nada com Ele. Vimos à casa do Senhor para buscar a minha necessidade e não para beijá-lo, abraçá-lo, estar ao lado, sentar-se no seu colo. Não. A Bíblia diz, se eu buscar a sua face, se eu me arrepender, se eu me humilhar e me converter, conversão significa isso, eu estou andando nessa direção, me converti, voltei, não vou mais andar nessa direção. Estava no caminho errado. Meu irmão, Deus está te chamando para você largar os maus caminhos. São eles que estão atrapalhando a tua vida. Não é o Senhor. São os nossos próprios caminhos. E Deus está te chamando para você largá-los. Todos eles. Eu sei que o Espírito Santo está te revelando agora quais são os caminhos que você precisa largar para que a bênção do Senhor alcance a tua vida. Quem sabe é uma boca suja. É uma boca murmuradora. Ah, pastora, só isso? Tem gente que peca mais do que eu. Eu quero te dar uma notícia. Por causa da murmuração,
toda uma nação acima de 20 anos de idade morreu no deserto e não viu a terra prometida, não viu as promessas das eiras cheias de trigo, não viu as promessas da abundância. De 20 anos para cima, morreram todos no deserto. A murmuração ofende a Deus. Quando você murmura, quando você reclama, quando você pergunta para Deus, e aí, por que o Senhor não deu ou não fez? Eu não estou te servindo? Eu não estou trabalhando para ti? Eu não vou na igreja na quinta, na sexta e no Tadel e também na célula? Por que o Senhor ainda não me respondeu? E ainda de mão na cintura e batendo o pé. Murmuração. Converta-se dos seus maus caminhos. Então, diga então, vira para o teu irmão com um coração bem de crente que quer abençoar. E diga para ele, então, irmão, o Senhor vai te ouvir lá dos céus, vai perdoar os teus pecados, abençoar a tua vida e sarar a sua terra, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa. É assim que funciona. Amém, meus amados? O Senhor diz para nós, eu tenho bênção para a minha igreja, eu tenho bênção para a nação brasileira, mas o meu povo, ele não diz a nação, ele diz o meu povo. Por isso que somos nós que mexemos na nação. Se nós, o povo dele, está tudo torto, se nós, o povo dele, está pensando errado, se nós, o povo dele, está escolhendo errado, se nós, o povo dele, está falando abobrinha e asneira, como que Deus vai poder mudar? Ele disse, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter, então eu ouvirei dos céus. Ouvirei dos céus, perdoarei. Ele é um Deus perdoador, aleluia. Não importa o que você tenha feito, Deus te perdoa, meu irmão. Mas se arrependa e muda de caminhos. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí a gente vai lá para Joel e ele diz, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho. Vai haver fartura, ele vai enviar fartura, ele vai enviar fartura, ele vai enviar fartura, ele vai enviar fartura, meu irmão, para a tua casa, a tua vida, teu emprego, aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. Ele vai afastar o inimigo. As coisas vão acontecer no devido tempo. Sabe o que significa? Chuvas no tempo de outono. Ou em outra versão, chuvas serôdia que rega a terra. Coisas acontecendo no tempo certo. Viu? Você não vai ficar esperando, nada acontece. Não. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Você não vai morrer não, você vai viver para ver a bênção do Senhor acontecer na tua vida. Aleluia, vai acontecer. Restituir-vos-ei os anos roubados pelos gafanhotos. E comereis em abundância e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor. Está lá. Amém, meus amados? Se converte. Primeiro se arrepende, se converte, muda de caminho. E só espera que a bênção está vindo em abundância. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Queridos, fique de pé. Vamos orar ao Senhor.